Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor, com muita alegria que nós chegamos a um novo trimestre, Relacionamentos em Família, segundo trimestre de 2023. Estudaremos nossa primeira aula com base nos textos bíblicos. Veja aí, capítulo de número 12 e capítulo de número 16. Esse trimestre vai superar os desafios e os problemas familiares com base na palavra de Deus. Veja o que diz o nosso tópico de número 1. Deus faz promessas a Abrão. O encontro de Deus com Abrão. Abraão vinha de uma jornada de conquistas e vitórias pessoais, desde que saiu de Ur dos Caldeus e depois de Harã. Entretanto, o casal, Abrão e Sarai, não tinha filhos. Nós vamos começar a aula mostrando exatamente o que aconteceu logo de início na chamada e quem estava envolvido nesta chamada. Veja aqui o nosso quadro. Gênesis capítulo 11. Naor, avô de Abraão, ok? Como é que Abraão surge na história? Abraão, filho de Tera, Tera, filho de Naor. Abraão, seu pai e seu avô, ok? Agora veja que Tera, além de Abraão, tem mais dois filhos. Olha os irmãos de Abraão, ó. Naor e Harã. Interessante que Naor é o mesmo nome do avô. Tera tem um nome e coloca o nome do pai dele no filho. Esse aqui casa com Milca e vai gerar Rebeca. Na próxima lição nós vamos estudar sobre exatamente Isaac e Rebeca. Mais um problema que vai acontecer aqui nesse casal. Desse lado de cá nós temos Harã. Veja que é o mesmo nome do lugar aonde Tera saiu de Ur dos Caldeus, certo? Da Mesopotâmia, lá na Caldeia, Babilônia. Ele sai de lá e vem exatamente para onde, ó? Canaã. Por que Tera vem para Canaã? Porque ele soube do chamado do filho. E ele disse, eu vou contigo. E foi o que aconteceu. Ele veio de Ur dos Caldeus junto com Abraão e ele para em Tera. Ou seja, ele para exatamente aqui em Harã. Um lugar que é o mesmo nome do seu filho. Ok? Interessante que Tera não consegue ir adiante. Ele morre aqui. E a chamada de Abraão não se deu a priori aqui no lugar chamado Harã. A chamada de Abraão se deu em Ur dos Caldeus. Está em Atos, capítulo 7, versículo 2 em diante. Só que seu pai sabia da chamada e acompanhou com ele. Tanto acompanhou com Abraão, como acompanhou com Ló. Então, Tera, Ló e Abraão. E também a esposa dele, também a esposa de Abraão, Sarai. O que nós observamos que Harã, pai de Ló, morre antes mesmo do seu próprio pai. Olha aqui o pai de Harã, que é o avô de Ló. Ele morre, o pai de Ló, aqui ainda, ó, em Ur dos Caldeus. Veja que Ló já fica órfão há muito tempo. E o seu avô vai morrer exatamente aonde? Em Harã. Então vai ficar somente Ló, Abraão, Sarai, para seguir exatamente Gênesis 12. Aqui há uma nova lembrança, ou uma nova chamada. Porque a priori a primeira chamada e a lembrança dessa chamada de Ur dos Caldeus em Gênesis capítulo 12. Isso é notado aqui, Gênesis 11,
versículo de número 31. Esse verso 31 é o mesmo que está lá em Atos 7, verso 2. Então aqui nós temos uma equação de textos que fala que antes de Arã, Deus apareceu a Abraão aqui, ó, na Mesopotâmia. Amém? Então o Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão quando ele habitava ainda na Mesopotâmia, antes que habitasse em Arã. Gênesis capítulo 12 vai mostrar a chamada a partir de Abraão de Arã, porque há uma renovação nessa chamada. Ok? Gênesis 11 e 31 mostra que seu pai ficou interessado em ir junto com Abraão, seu filho. Então Abraão deve, veja, no chamado, ter contato com esses familiares até, veja, Arã, o lugar, entende? Só que seu pai morre, e ali em Arã, Deus diz, sai do meio da tua parentela. Quem ainda estava junto? Ló. Então, veja que a chamada vem lá no meio, em cima, lá, a descida de Abraão lá de cima. Ur dos Caldeus, Arã, Canaã, e ele desce novamente, ele desce pela primeira vez para o Egito. E ali ele tem contato com Faraó e também com Agar, a egípcia. E ali surge logo dois problemas e duas feridas que Abraão ocasionará na vida da sua esposa Sarai. Veja, Ur dos Caldeus, lá em cima. Aí vem Abraão, vem descendo, descendo. Ele para exatamente depois de Arã, em Berseba. Certo? Aqui seria o limite dele ficar. Só que ele continua descendo. Ele vai, veja, primeiramente Deus faz uma promessa, anota aí, a Abraão. Segundo, depois da promessa, Deus prova. É sempre assim, Deus sempre vai provando, se ele está com a fé viva e verdadeira. Qual é a prova? Fome na terra. Só que ele desce. Ele, em vez de ouvir a promessa e confiar em Deus, em vez dele crer na suficiência que Deus pode todas as coisas e cumpre com o que ele fala, ele descrê, ele tem uma crise na sua fé e ele desce aqui, ó. Para onde? Para o Egito. É no Egito que ele tem problema. Primeiro, com Faraó, certo? Segundo, com a egípcia, Agar. Só que Agar vai junto com ele. Aí nós temos número 1, Ló. Número 2, Agar. Então sempre os dois problemas vão acompanhar. Só que Ló vai se dividir. Ele vai para um lado, mas veja que Agar continua ainda na vida de Abrão. Então, como se sair de Agar? Agora veja que Deus havia dito para que ele, pela fé, caminhasse e olhasse a terra como um todo. Isto é, norte, sul, leste, oeste. Mas o problema aqui é que Abraão, veja aqui, ó, vamos desenhar aqui. Vou desenhar aqui a forma, ó, vou desenhar mais uma vez como é que estava aqui. Aqui é Abraão, essa parte aqui, ó, é o véu. Olha aí o nome do véu, Ló. Ló significa véu. Como é que ele vai ver se tem um véu tampando os seus olhos? Então, só depois que Ló vai em sequência
na divisão, que Abraão vai para as montanhas e Ló vai para onde? Para as campinas. Olha a visão de Ló. Campinas. Então a visão dele é só única. A visão de Abraão, depois que Ló se apartou de Abraão, Deus tirou o véu. Não saiu Ló? Então saiu o véu. Então o que vai acontecer? Vai acontecer que Abraão, ok? Abraão, ó, o que é que vai acontecer? Ele vai ver o norte, o sul, o leste e o oeste da terra. Amém? Os 4 cantos da terra. Depois que Ló se afasta de Abraão, ele consegue. Então, esse véu é retirado, não há mais véu. Então, o limite agora não é único. Como Ló, a visão de Ló era única, só para frente. Ele só via as campinas do Jordão. Mas Abraão consegue ver toda a terra, norte, sul, leste e oeste. E Deus deu tudo quanto os seus olhos pudessem enxergar. Ok? Mas Ló não era o único problema. Abraão tinha que também de se destituir exatamente da vida de Agar, porque Agar destruirá completamente a vida de Abraão. Agar, mãe de todos os filhos do Oriente. A gente percebe que os árabes têm origem em Agar, porque ela gera Ismael, Ismael dá origem ao Estado Islâmico, Ismael islâmico, onde também nós vemos os radicais da religião do islamismo. Então Ismael é o pai de todos eles. Então foi um grande problema até os dias de hoje. Amém? Agora nós vamos continuar mostrando exatamente, veja, vamos lá. Veja o que Deus pediu, sai, veja aí, do meio, da onde? Da sua parentela. Não saiu? Deus permite colocar o véu. Se não sair do meio da sua parentela, Deus permite Ló ir. Simples assim. Quando você não sai do meio da sua parentela, Deus põe o véu. É uma permissão por desobediência. Ló se tornou um tipo de devorador dos bens de Abraão. A bênção de Deus na vida de Abraão estava respingando em Ló. E as bênçãos que estavam respingando em Ló não era de Ló, era da esposa. Por isso o problema familiar que sempre acontece é da família, é meu amigo, vai junto. Esse é o grande problema do mundo, aonde as pessoas têm os seus amigos de farra, como o mundo a tem, e prejudica o convívio social, familiar, espiritual e social. A comunhão estava, veja, presta atenção, tudo que estava indo para Abraão também ia para Ló. Não tinha gado, Abraão? Gado também para Ló. Camelo, camelo para Ló. Dinheiro, dinheiro para Ló. Pastores, pastores para Ló. Então Ló estava enriquecendo. Só que a comunhão que Abraão deveria ter não era com Ló, comunhão espiritual. Veja que a comunhão espiritual apareceu um enviado de Deus, um sacerdote do Deus Altíssimo, um sumo sacerdote. E ali que a gente vai ver no capítulo 15 de Gênesis, o início, exemplificando o início do sacerdócio de Cristo, na segunda ordem de Melquisedeque. O que é que vai acontecer? A comunhão. Por quê? Porque os bens de Ló vai dar
aquele problema todo, Ló vai ser preso, Abraão vai ter que soltar Ló, e ele vai vencer com 318 homens, vai trazer todas as riquezas de volta, para onde vai as ofertas e dízimos, para o homem chamado Melquisedeque, que traz pão e vinho. E o que é pão e vinho? Comunhão. O homem da comunhão, Melquisedeque. Então Deus faz com que Abraão desvie os recursos indo para Ló, para poder Ló entrar na peia, ser preso, e depois esses bens voltar para Abraão, para ele colocar na mão correta, exatamente no altar de Deus, através do sumo sacerdote Melquisedeque, que era a sua oferta, o seu dízimo. Agora veja que a contenda de Ló e de Abraão, será que ninguém viu? Não estava cheio de inimigo a terra? Não era a terra dos cananeus, dos arameus? Como que as pessoas não conseguem ver briga de crente? O mundo vê. Eram os pastores de Ló brigando com os pastores de Abraão. E os inimigos só vendo. Olha aí os crentes brigando. O que nós observamos é que havia um problema até que Ló estava a caminho junto com Abraão. Quando ele sai, Deus vai falar novamente com Abraão. Precisa se desfazer também de Agar. É um outro problema. No caso de Ló, é melhor Abraão ir para as campinas? Não. Melhor ir para as montanhas. Aleluia. Por quê? Porque sem Ló, é melhor as campinas? Não. É melhor exatamente as montanhas. Porque Deus estará presente lá. Mas as campinas não é bom para as ovelhas? Mas Deus não estará lá. Deus estará aonde? Aonde estará Abraão. Gênesis 13, verso 14. O Senhor disse a Abraão, depois que se apartou dele. Veja que Deus falou com Abraão, depois que o véu foi tirado da vista dele. Aí Deus diz, ergue os olhos agora. Você já pode ver. Eu já tirei o véu. Veja o céu e veja a terra. Veja a promessa celestial e a promessa da terra. Se você olhar só para a terra, vai ter problema com Agar, vai ter problema com Ló, vai ter problema com todos. Mas se você contar as estrelas do céu, eu tenho uma promessa de uma terra que o construtor é Deus, e que tu serás um pai da fé, e que todos que são benditos como o crente Abraão têm a mesma fé de entrar na Canaã celestial, a cidade do Deus vivo. Toda a terra que tu vês, Deus estava dizendo, agora você pode ver. Veja toda a terra. A diferença é que Abraão via só uma parte, as campinas. E Abraão via o todo, isto é, o véu foi tirado. Se você está gostando dessa aula, veja aqui. Nós vamos continuar. Tópico a seguinte. Veja aqui. Peça a continuação dessa aula aqui no nosso zap. Zap 85DDD 991 28 12 60. Entra logo, nós já estamos com a aula prontinha para enviar em forma de link, pessoalmente, professor Rosileudo Lima e você. Estude conosco, será uma bênção estar juntos nesse novo trimestre de 2023. A paz do Senhor a todos, estamos preparando mais aulas e até o final do trimestre você receberá links novos de aulas particulares do Zap, que só você poderá acessar. Deus abençoe, fica com Deus e até lá.